Se para o Arthur a presença de retornos crescentes da escala é o que gera a dependência da trajetória, vão existir alguns autores que vão discordar deste argumento, que vão argumentar que a presença de dependência da trajetória não depende da presença de mecanismos de retornos crescentes. Mais especificamente, o Arrow e o Page, eles vão argumentar que existem outros fatores que na verdade são responsáveis por gerar dependência da trajetória. O Page irá argumentar que a dependência da trajetória, na verdade, ela é decorrente da presença de complementariedade nos investimentos. O exemplo clássico dado pelo Page se refere à construção de ferrovias com sistema de bitola estreita no Reino Unido. Então vejam, o que nós temos aqui? No caso do Reino Unido, vamos entender um pouco do contexto em que foram construídas essas ferrovias. Imagina o seguinte: as primeiras estradas que existiam lá no Reino Unido, quando surgiram as ferrovias, elas eram estradas feitas para o tráfego de carroças. Então vejam, essas estradas elas eram caracterizadas por serem estradas estreitas, estradas feitas especificamente para passar em carroças, não eram estradas construídas com o objetivo de passar em trens. Conforme começaram a surgir as primeiras ferrovias no Reino Unido, essas ferrovias elas foram feitas, elas aproveitaram essas estradas já existentes. Qual que foi a consequência? A tecnologia adotada foi uma tecnologia que era coerente, que era condizente com as características apresentadas pelas estradas feitas originalmente para passar em carroças. De tal forma que as ferrovias construídas, como que as estradas eram estreitas, as ferrovias elas foram construídas com um sistema de bitola estreito, ou seja, eram trens que eram mais estreitos. Qual que é a implicação que isso gerou? Uma vez que as ferrovias elas eram com bitola estreita, todas as tecnologias complementares que surgiram posteriormente, elas foram criadas para aproveitar esse sistema de bitola estreita. Por exemplo, nas estações de carregamento dos trens. Essas estações elas eram construídas com base em um sistema de bitola estreita. De forma semelhante, todo o sistema de acoplamento de vagões, todas as tecnologias relacionadas aos trens, inclusive os portos. Todo o sistema de descarga e recarregamento nos portos foi construído com base em uma tecnologia de bitola estreita. Então vejam o que nós temos aqui. Não eram apenas as estradas, as ferrovias que eram construídas com base num sistema de bitola estreita. Todas as tecnologias complementares, todos os sistemas complementares, eles foram construídos de acordo com essa restrição. Qual que foi a implicação? A presença dessa complementariedade no investimento de diferentes sistemas que utilizavam determinada tecnologia fez com que o Reino Unido ficasse preso nessa tecnologia. Posteriormente, quando surgiu um sistema de bitola larga que resultava em trens com maior capacidade de carga, o Reino Unido ele não conseguiu ingressar nessa tecnologia, ou melhor dizendo, ele teve grande dificuldade
para ingressar nessa tecnologia, o que restringiu e muito o ingresso deste país, fazendo com que essa tecnologia não conseguisse ser utilizada em larga escala. Então vejam, o Reino Unido, como que ele desenvolveu o seu sistema de transporte ferroviário antes do que os demais países, ele utilizou uma determinada tecnologia. Ao longo do tempo, o que nós observamos? Essa tecnologia, ela avançou, ela evoluiu. Começaram a surgir soluções tecnológicas mais eficientes. No caso aqui em específico, surgiu um sistema de bitola larga que resultava em trens mais largos que tinham maior capacidade de carga. Problema? O Reino Unido ele já estava preso na escolha feita originalmente. Ele já estava preso na tecnologia anterior. Ele já tinha feito todo um conjunto de investimentos complementares entre si nessa tecnologia. De tal forma que quando surgiu o sistema de bitola larga, a Alemanha, que ainda não tinha o seu sistema de ferrovias construído, o que ela fez? Ela começou a construir as suas ferrovias já nesse novo sistema. De tal forma que todo o sistema de transporte ferroviário da Alemanha foi construído com base numa tecnologia superior, com base na tecnologia de bitola larga. O que conferiu vantagem, fez com que a Alemanha ela fosse mais competitiva em termos de sistema de transporte. Assim, a complementariedade dos investimentos, somada ao alto custo fixo de instalação do capital, foi o que gerou dependência da trajetória no caso do Reino Unido e não a presença de retornos crescentes. Então vejam, foi necessário a presença de um fator, a presença de retorno crescente para que o Reino Unido ficasse preso no sistema de bitola estreita? Não. O fato deste país ter desenvolvido a sua tecnologia anteriormente e essa tecnologia ter posteriormente evoluída, o fato deste país ter feito um investimento pesado em determinada escolha tecnológica, fez com que ele ficasse preso nessa tecnologia devido à presença dessas complementaridades entre o capital já existente. De tal forma que não foi preciso de um fator adicional. Para o Arrow, o argumento da irreversibilidade dos investimentos ele também se encontra no teclado QWERTY. Este teclado ele também é o mais utilizado devido a todo o conjunto de tecnologias, devido a todo o conjunto de investimentos realizados. Quando surgiram outros teclados superiores, o teclado QWERTY ele já apresentava todo um conjunto de investimentos complementares. A produção das diferentes peças, as fábricas relacionadas à produção das suas diferentes peças, elas já estavam construídas. Os sistemas de logística, de distribuição e de venda deste teclado já estavam constituídos, de tal forma que o custo de mudança para um outro sistema não era mais possível porque os investimentos nessa alternativa tecnológica já haviam sido realizados. Um outro exemplo de irreversibilidade nos investimentos, de complementariedade e, claro, de irreversibilidade e também de complementariedade nos investimentos. A adoção de colheitadeiras mecânicas no Reino Unido e nos Estados Unidos. No Reino Unido, se observa quando as colheitadeiras mecânicas surgiram, o Reino Unido ele já apresentava séculos
de produção, um sistema em que a terra era lavrada manualmente. O fato da terra ser lavrada manualmente resultava no surgimento de sulcos profundos, de tal forma que uma colheitadeira, que no momento em que a colheita nessas terras passou a ser realizado com a adoção de colheitadeiras mecânicas, o que acontecia? A colheitadeira passava por cima e não conseguia colher o produto, o trigo que se encontrava lá dentro do sulco. Consequência, no Reino Unido, os agricultores optaram por não adotarem colheitadeiras mecânicas porque elas eram ineficientes, elas não conseguiam colher o trigo dos sulcos. Já nos Estados Unidos, como que a terra ainda era uma terra virgem, ainda era uma terra que não havia sido lavrada e que não havia desenvolvido sulcos profundos, quando as colheitadeiras mecânicas foram adotadas, a terra era uma terra plana. Consequência, a colheitadeira passava e conseguia colher todo o trigo, o que incentivou a adoção dessa tecnologia. Então vejam, novamente, a presença de uma irreversibilidade nos investimentos é o que gera a dependência da trajetória e não a presença de retornos crescentes da escala. Assim, o que nós observamos? Para o Page, é a complementariedade dos investimentos que gera dependência da trajetória. Já para o Arrow, é a durabilidade do capital. Por quê? Porque uma vez que o investimento tenha sido realizado, vai existir todo um capital físico construído em torno de determinada tecnologia. De tal forma que o custo de mudança para uma alternativa tecnológica é muito grande, porque ele implica no abandono de todo esse capital já construído, o que acaba gerando dependência da trajetória. Como que este país ele já tem todo um capital construído em torno de determinada tecnologia, ele não vai migrar para uma alternativa. Ele vai optar por continuar utilizando este capital que ele já possui. Para o Page, exemplos, simulações feitas pelo Page com urnas e bolas levaram à conclusão de que a presença de dependência da trajetória ela é decorrente principalmente da presença de externalidades negativas. A presença dessas externalidades negativas é o que faz com que o país apresente dependência da trajetória. Por quê? Se as externalidades positivas elas criam um viés em favor de determinadas alternativas, são as externalidades negativas que criam um viés contra as outras alternativas, gerando a exclusão das outras alternativas, o que conduz a uma situação de lock-in. Ou seja, é a presença de externalidades negativas que acaba fazendo com que o país fique preso em torno de uma única escolha factível. Por exemplo, quanto mais pessoas adquirem máquinas de escrever que utilizam determinado teclado, menor é o valor para essas pessoas de uma máquina de uma máquina que utilize teclados alternativos.